Se você ouvir passos no corredor depois da meia-noite, não olhe para a porta. Foi o que disseram a Clara em seu primeiro plantão no hospital. Mas ela achou que era só uma lenda entre os funcionários. Até que, naquela noite, os passos começaram. Alguém andava pelo corredor vazio. O som dos sapatos ecoava lentamente. Clara olhou para o relógio. 00:03. Seu coração acelerou. Ela sabia que todos os pacientes estavam dormindo e que a outra enfermeira estava na sala de descanso. Quem estava ali então? Ela se levantou devagar, sentindo um arrepio subir pela espinha. O som dos passos parou bem na frente da sua porta. Silêncio absoluto. Clara segurou a respiração. O medo tomava conta, mas a curiosidade foi mais forte. Com mãos trêmulas, ela girou a maçaneta e abriu a porta. O corredor estava vazio, mas no chão havia marcas de sangue frescas, levando até o final do corredor. E, no reflexo da janela, Clara viu, atrás dela, uma enfermeira pálida, com os olhos completamente negros, sorria para ela. Clara congelou. Seu corpo não respondia. A enfermeira de olhos negros continuava sorrindo no reflexo da janela. Mas quando Clara se virou para trás, não havia ninguém ali. O corredor seguia vazio, iluminado apenas pela fraca luz fluorescente piscando no teto. O sangue no chão parecia mais fresco agora, como se tivesse sido derramado segundos antes. Ela queria correr, queria gritar, mas sabia que estava sozinha naquele corredor. Tentando se acalmar, pegou o rádio preso ao jaleco e apertou o botão. Alô? Alguém na recepção? Doutor Mauro. Estática. Nenhuma resposta. Ela tentou novamente. É sério, tem alguém aqui? O rádio chiou, e então uma voz fraca respondeu. Você abriu a porta. Agora ela sabe que você está aqui. O coração de Clara quase parou. A voz não era de nenhum médico ou segurança. Era da enfermeira. A mesma que não deveria existir. O rádio caiu da sua mão. O chiado aumentou, misturado a sussurros incompreensíveis. Foi então que a luz no corredor se apagou. Tic, tic, tic. Os passos voltaram. Dessa vez, vindo direto para ela. O corredor estava escuro. O som dos passos continuava. Lentos. Precisos. Vindo direto para Clara. Ela tentou recuar, mas seu corpo parecia paralisado. O único som além dos passos era sua própria respiração acelerada. De repente, um barulho cortou o silêncio. Plim! A luz piscou e voltou, mas algo estava errado. O corredor não era mais o mesmo. As paredes estavam sujas de sangue, os quadros caídos no chão. O relógio no corredor marcava 00:03, mas os ponteiros estavam girando ao contrário. E então, Clara percebeu. Na outra extremidade do corredor, a enfermeira estava lá, imóvel. O sorriso grotesco ainda no rosto. Mas agora, segurava uma seringa enorme, cheia de um líquido escuro. O rádio no chão chiou novamente. Corra! Clara não pensou duas vezes. Ela virou e disparou pelo corredor, os pés batendo forte contra o piso. Passou por quartos escuros, portas trancadas, corredores que pareciam se esticar ao infinito. Mas os passos atrás dela também aceleraram. Tic-tic-tic-tic-tic. A enfermeira estava correndo. Clara virou bruscamente à esquerda e encontrou uma porta de emergência. Suas mãos trêmulas apertaram a maçaneta, mas... trancada. Ela se virou, desesperada. A luz piscou novamente, e, quando voltou, a enfermeira estava bem na sua frente. Os olhos negros fixos nos dela. Clara tentou gritar, mas antes que conseguisse, a seringa foi enfiada no seu pescoço. A dor foi imediata. Clara sentiu a agulha perfurar sua pele, o líquido gelado entrando direto em sua corrente sanguínea. Um choque percorreu seu corpo. Ela tentou reagir, mas suas forças estavam sumindo. A enfermeira não piscava. Seu rosto estava tão próximo que Clara podia sentir um cheiro estranho, como carne podre e álcool hospitalar misturados. O sorriso dela aumentou, e então, ela falou. SHHH, não se mexa. Ainda não está na hora de ir. A voz era baixa, arrastada, cheia de ecos. Clara tentou gritar, mas sua visão começou a escurecer. Sua mente ficou pesada, como se estivesse sendo sugada para dentro de um pesadelo. Ela caiu de joelhos, o corpo mole, os músculos falhando. Isso, a enfermeira murmurou. É assim que todos os outros foram também. Outros. Clara ainda ouvia tudo. Sua consciência ainda estava ali,
mas seu corpo não respondia. Foi então que ela notou. No reflexo da janela do corredor, havia mais pessoas atrás da enfermeira. Pessoas de jaleco, de pijamas de hospital, enfermeiros, pacientes, todos com o mesmo olhar vazio, a mesma pele pálida e sem vida. E todos estavam parados ali, olhando para Clara. Algo terrível aconteceu naquele hospital. A enfermeira abaixou-se ao lado dela, acariciando seu rosto com dedos gelados. Agora você também faz parte. Foi nesse instante que Clara sentiu o chão sumir. Seu corpo despencou para trás. O hospital desapareceu. O corredor virou um vazio escuro e sem fim. Ela estava caindo. 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 De repente, alto-falante bip, bip, bip. Clara acordou com um sobressalto. Estava em uma maca. O monitor cardíaco apitava ao lado. O cheiro de hospital era forte. Ela respirou fundo, sentindo o peito subir e descer. Ela estava viva. Mas, como? Ela olhou ao redor. O hospital parecia normal. Luzes acesas, médicos e enfermeiros andando pelos corredores. Foi só então que viu o prontuário ao lado da cama. Paciente, Clara Santos. Diagnóstico, encontrada desacordada no corredor. Possível overdose de sedativo. Seu coração disparou. Ela olhou para o próprio braço e viu a marca da agulha. Aquilo foi real. Seus olhos correram pelo quarto, tentando encontrar alguém. E então, na poltrona do canto, viu uma enfermeira de costas. O jaleco branco impecável. O cabelo preso num coque perfeito. Clara tentou chamar. Com licença. A mulher se levantou devagar. E quando se virou, os olhos eram negros. O sorriso era o mesmo. Clara ficou imóvel. O coração parecia querer sair do peito. A enfermeira estava ali, parada, com o mesmo sorriso aterrador. Seus olhos completamente negros, como dois buracos profundos, fixos nos dela. Ela não se mexeu. Apenas observava. Clara tentou engolir a saliva, mas sua garganta estava seca, o medo bloqueando até seus próprios pensamentos. A enfermeira deu um passo à frente e, pela primeira vez, ela falou: "Você não lembra de mim, não é?" A voz da enfermeira era suave, mas ao mesmo tempo fria e cortante. Clara tentou afastar os pensamentos. Tentou se concentrar, lembrar de como chegou ali, mas tudo estava embaçado. "Você me conhece muito bem", a enfermeira continuou. "Já esteve aqui antes." Clara abriu a boca para falar, mas as palavras não saíram. O medo a paralisava. Cada segundo parecia mais longo do que o anterior. A enfermeira deu outro passo. Agora, estava bem perto. Aquela presença sombria a envolvia, como se estivesse engolindo tudo ao redor. Clara sentiu uma pressão no peito, um peso impossível de suportar. A enfermeira se abaixou, seus olhos agora mais próximos. "Eu sou a única que cuida dos que ficam, mas ninguém nunca se lembra. Ninguém nunca sai." Ela começou a rir baixinho, uma risada que fez os pelos de Clara se arrepiarem. Clara tentou se mover, mas seus músculos estavam pesados, como se algo a estivesse segurando no lugar. Ela olhou para o lado e viu o monitor cardíaco. Ele estava com sinais irregulares. Algo estava acontecendo. Algo errado. A enfermeira olhou para o relógio na parede. O tempo parecia esticar. Ela sorria mais agora. "Em breve, você entenderá tudo." Clara fechou os olhos, tentando se concentrar, tentar escapar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um barulho estranho cortou o silêncio da sala. Algo se movendo nas sombras, mas não era visível. Clara virou a cabeça, mas o que ela viu a fez congelar de terror. Ela olhou de volta para a enfermeira, seus olhos agora brilhando como se estivessem possuídos. A enfermeira se inclinou para o ouvido de Clara e, quase sussurrando, disse: "Você nunca vai sair. Agora você faz parte do ciclo." Clara sentiu a respiração ficar mais pesada. A pressão no peito estava insuportável, como se sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo. Ela tentou lutar, gritar, mas as palavras não vinham. E então, em um flash, ela viu algo. Algo que explicaria tudo. Algo que mudaria sua vida para sempre. Mas o que era? O tempo parecia ter parado. Clara estava dentro daquele quarto, cercada pela escuridão e pela presença ameaçadora da enfermeira. O que ela tinha visto no breve flash, no entanto, agora se tornava claro em sua mente. Tudo fazia sentido. Ela olhou para a enfermeira, que sorria,
como se soubesse exatamente o que estava acontecendo na cabeça de Clara. O sorriso era malévolo, como se tivesse vencido. Você se lembra agora, não é? A enfermeira disse, com um tom de satisfação. Clara tentou respirar, mas algo estava errado. Ela estava sendo consumida por uma sensação estranha. Suas pernas não respondiam mais. Sua visão estava turva. Ela começou a entender o que estava acontecendo. A enfermeira não era real. Nenhum deles era. Ela não estava em um hospital comum. Não havia médicos, nem enfermeiros, nenhum paciente. Clara estava em um outro lugar, em uma dimensão paralela. Ela tinha caído naquele hospital e agora, como todos os outros antes dela, fazia parte do ciclo eterno de almas perdidas que não podiam sair. A enfermeira, a voz no rádio, os passos, tudo foi planejado. Clara se lembrou de algo, uma história que ouvirá quando criança. Diziam que os hospitais, onde as mortes eram frequentes, eram portais para o além. E ela, inconscientemente, havia cruzado essa linha. A enfermeira se aproximou de Clara, segurando a seringa mais uma vez. Você já é uma de nós, mas antes, preciso que saiba. Ela segurou o rosto de Clara com firmeza e sussurrou. A dor que você sente agora é apenas o começo. Antes que Clara pudesse reagir, a enfermeira injetou o líquido escuro diretamente em seu pescoço novamente. O mundo ao seu redor começou a desmoronar. Ela não conseguia mais enxergar, ouvir ou sentir nada. Clara desapareceu. O monitor cardíaco apitou por um último segundo, mas logo se silenciou, sinalizando o fim. E agora, o que aconteceu com Clara? O que será do seu corpo? Será que alguém encontrará seu espírito preso para sempre neste hospital? Faca, você já sabia o que estava acontecendo o tempo todo? Deixe nos comentários sua opinião sobre essa história arrepiante. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Fique atento para mais histórias de terror e lembre-se, o medo está mais perto do que você imagina. E assim, Clara desapareceu. O hospital, agora completamente deserto, guardava mais uma alma perdida. A enfermeira sorria, satisfeita, enquanto o ciclo recomeçava. Se você ficou arrepiado com essa história, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o que achou e compartilhar com seus amigos. A cada nova história, o terror vai te envolver mais e mais. Você tem coragem de voltar para o próximo? Nos vemos na próxima!